se eu te disser que esse carinha aqui só existe por causa do James Joyce? Beleza, galera, desgraça infinita na área. Além de gostar muito de livros, eu sou uma espécie de jogador de videogames bissexto, né? Então, eventualmente, eu compro um videogame, jogo por um tempo, depois abandono, enfim. E jogo muito por uma questão nostálgica, né? Eu jogo muito por uma relação afetiva que eu tenho com os jogos, né? Foram muito importantes e marcantes na minha infância, na minha adolescência, na minha relação com a minha família, com meus primos, com meus amigos, né? E uma das lembranças mais nostálgicas que eu tenho é de jogar Super Metroid com o meu primo, né? Que é o jogo que gerou o estilo que se chama de videogame, né? O estilo de jogos que se chama Metroidvania. E recentemente a gente tem infinitos, né? Dezenas, centenas de jogos que são Metroidvania, que são esses jogos, né? Geralmente a maioria deles em 2D, em que você vai e volta no cenário, né? Descobrindo coisas, você adquire poderes, em que você vai explorando áreas inexploradas antes, né? Então é um jogo em que você tem muita questão de você ir e voltar no mapa, né? E ir descobrindo lugares, passando por lugares que você já passou, mas agora com um poder, com uma habilidade, com equipamento, você consegue andar por lugares que você não tinha andado antes. Vou dar um exemplo clássico lá do Metroid, do próprio Super Metroid, né? Em que, por exemplo, tem uma parede lá, em determinado começo do jogo, uma parede que você se depara com ela e tem como se fosse uma subida gigantesca, né? Em que você não consegue pular naquela altura. E aí lá pra frente, em algum momento do jogo, você adquire um poder de se tornar uma espécie de bolinha e você consegue ir pulando pela parede e acessar outra área. Isso é que acontece muito em jogos de Metroidvania. Eu, como jogador bissexto, acabei recentemente me apaixonando por Hollow Knight, né? Tanto o primeiro quanto o segundo Silksong, né? Terminei o jogo lá com milhares, centenas de horas, né? Acho incrível a narrativa, enfim, para mim é um dos maiores jogos de todos os tempos. E depois de ter terminado lá o Hollow Knight, né, o Hollow Knight o primeiro e o Silksong, eu fiquei pensando um pouco sobre um dos meus autores favoritos, que é o James Joyce, né? O James Joyce, para quem não sabe, escreveu esse livro aqui que é Ulisses, né? É este calhamaço aqui, né? Muita gente considera o ilegível, né? E ele conta um dia na vida de um cara, né? Conta a história do Leopoldo Bloom. É um livro que foi todo construído em paralelo com a Odisseia, né? Apesar de se passar no século XX, ele vai ter todo um paralelo com a Odisseia e tal, e vai contar a história desse personagem. O livro é escrito, cada episódio do livro, né? Ele tem uma técnica literária diferente, tem um espaço diferente, um local diferente, e o livro é construído também numa estrutura de um mapa. Ele segue toda a cidade de Dublin, né? Ele acompanha os personagens por dentro da cidade de Dublin, né? Tem um episódio que se passa dentro da fábrica da Guinness, tem um episódio que se passa num velório, um outro episódio se passa numa gráfica, né, de um jornal. Enfim, tem vários episódios diferentes, assim, um episódio se passa no bar, né? Então cada episódio, o próprio livro vai se organizar em torno de um mapa. E aí eu tive esse insight, né, um pouco exagerado talvez, né, um pouco uma vontade de juntar duas das minhas paixões, dois objetos que eu gostei muito, que é o Hollow Knight e o James Joyce, em que me parece que a experiência do Ulisses, né, de você ler Ulisses é um pouco parecida, muito parecida na verdade, com a experiência de você jogar um Metroidvania, né? Por quê? Porque muitas vezes você vai ler algo no começo do Ulisses, uma piada, uma anedota, uma referência, uma frase que o personagem vai falar e você não vai saber do que se trata aquilo. E depois, quando você avançar mais no livro, você vai descobrir aquilo. Então, é um livro que funciona como se você tivesse justamente que liberar poderes, né? Liberar habilidades para você entender ou para você ter acesso a outras partes, né? E é um livro que funciona, muita gente fala que não existe você ler Ulisses pela primeira vez, você só lê pela segunda vez, né? Por quê? Porque muitas coisas você só vai descobrir se você reler o livro, né? E aí eu acho que isso tem muito essa ideia do caminho, né? Essa ideia clássica do Metroidvania de você ir e voltar e descobrir lugares, acessar lugares que você só vislumbrou, paisagens que você não sabia o que era direito e agora você vai ter acesso a elas, né?
através de um conhecimento, de uma habilidade, de uma interpretação. Enfim, é isso. Talvez James Joyce tenha inventado o Metroidvania.